Tenho a mesma marca que o seu filho. O milionário começou a rir, mas quando o rapaz lhe mostrou o braço, ambos empalideceram. António Henriques caminhava pela avenida principal do Centro Financeiro de Lisboa, a desapertar o nó da gravata depois de mais uma reunião interminável. Aos seus anos, era a personificação do sucesso, fato azul marinho impecável, cabelo perfeitamente penteado com os fios brancos que lhe conferiam um ar distinto, e um relógio suíço no pulso que valia mais do que um carro comum. O ar da cidade, pesado com a azáfama do final do dia, parecia não o tocar, protegido por uma aura de poder e riqueza que o acompanhava para todo o lado. Sentia o peso do dia nos ombros, não apenas da reunião, mas o peso acumulado de décadas a construir um império, um esforço que o deixava frequentemente exausto e distante de tudo o que realmente importava. Ao seu lado, caminhava Diogo, o seu filho de 7 anos, vestido com o seu uniforme escolar imaculado, blazer azul marinho, calças de fato, camisa branca engomada. O menino levava a sua mochila de cor italiana pendurada num ombro e olhava para o telemóvel com a distração típica das crianças da sua geração, os dedos a voar pelo ecrã num jogo qualquer que António não compreendia nem se esforçava por compreender. Era uma daquelas raras terças-feiras em que António tinha terminado o trabalho mais cedo e fora buscar Diogo à escola. Sandra Figueiredo, a sua ex-mulher, tinha uma consulta médica e ele concordara, mesmo que isso significasse cancelar 2 reuniões importantes. Sentia uma pontada de culpa, um sentimento familiar. Sabia que deveria fazer aquilo mais vezes, mas o vórtice do trabalho era implacável, sugando-o para longe da infância do seu filho. Podemos ir comer alguma coisa, pai? Perguntou Diogo sem levantar os olhos do ecrã. Tenho fome. A voz era quase um murmúrio, filtrada pela concentração no jogo. Claro, respondeu António, olhando em redor, tentando encontrar um local adequado. Que te parece aquele restaurante? O Tejo. O que tem as mesas cá fora? Era um lugar elegante, de toalhas de mesa brancas e velas, o tipo de estabelecimento onde António costumava fechar negócios. Tinha algumas mesas na esplanada viradas para a rua, perfeitas para uma tarde como aquela, com o sol a começar a descer sobre os telhados de Lisboa. Sentaram-se numa das mesas exteriores. Um empregado aproximou-se imediatamente, reconhecendo António como cliente frequente. Senhor Henriques, que prazer em vê-lo. O do costume. Sim. E para o menino, olhou para Diogo. O que queres, filho? Bacalhau com natas. O que tem muito queijo, pensou Diogo, mas limitou-se a pedir o prato. O empregado sorriu e retirou-se. António pediu um copo de vinho verde e água para Diogo. Enquanto esperavam, António revia e-mails no seu telemóvel e Diogo jogava no dele. Pai e filho, lado a lado, mas separados por ecrãs, cada um no seu mundo digital. Por isso, nenhum dos dois notou o rapaz que se aproximava. Foi o empregado quem o viu primeiro. Quando regressou com as bebidas, franziu o sobrolho ao ver o pequeno vadio a aproximar-se das mesas elegantes. Desculpa, miúdo. Não podes estar aqui. Mas o rapaz ignorou completamente. Era uma criança de 8 ou 9 anos, com o cabelo loiro despenteado e sujo, a roupa manchada de terra e do que parecia ser gordura. Usava uma t-shirt cinzenta de manga comprida que em tempos fora branca, agora cheia de buracos e manchas escuras. As calças eram vários tamanhos maiores, seguras por uma corda como cinto. Os sapatos, desfeitos, deixavam ver os dedos pelos buracos. Mas o mais chocante eram os seus olhos. Olhos verdes, brilhantes, intensos, cheios de uma determinação que parecia impossível em alguém tão pequeno e claramente desamparado. António levantou os olhos do telemóvel, irritado com a interrupção. O quê? Começou a dizer. O senhor é António Henriques? Perguntou o rapaz com uma voz trêmula mas clara. António franziu o sobrolho. Quem pergunta? Chamo-me Gonçalo, disse o rapaz, limpando nervosamente as mãos sujas nas calças. Ando na escola com o seu filho. Com o Diogo. Diogo finalmente levantou os olhos do telemóvel. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa. Gonçalo. O que fazes aqui? O que te aconteceu? Por que estás tão sujo? Gonçalo olhou para Diogo com uma mistura de vergonha e urgência. Tive de vir. É importante. É sobre a nossa marca. Diogo pestanejou, confuso. A nossa marca. O empregado aproximou-se de novo, claramente desconfortável. Senhor Henriques, lamento muito isto. Vou chamar a segurança para... Espere. António levantou uma mão, estudando o rapaz sujo com mais atenção. O que queres dizer com a sua marca? Gonçalo engoliu em seco com dificuldade. Parecia não comer há dias. As suas bochechas estavam encovadas, os lábios gretados.
O Diogo tem uma marca no braço. Uma cicatriz. Eu também a tenho. Exatamente igual. António olhou para o filho, e depois de volta para o rapaz sujo. Isso é. Toda a gente tem marcas de nascença. Não significa. Não é de nascença? Interrompeu Gonçalo com voz desesperada. É uma cicatriz de uma queimadura. De quando éramos bebés. O mundo pareceu parar. António sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Muito poucas pessoas sabiam que a marca de Diogo era de uma queimadura. Era um segredo de família. Algo de que nem o próprio Diogo falava muito. Como sabes isso? Perguntou lentamente, a sua voz um sussurro rouco. Porque o Diogo me contou. Gonçalo olhou para o menino sentado. Não é verdade, Diogo. Perguntei-te pela tua marca há 2 semanas e tu disseste-me que foi por um acidente com café quente quando eras bebé. Diogo assentiu lentamente, ainda confuso. Sim, mas... Como é que tu também? Mostra-me, disse António bruscamente, dirigindo-se a Gonçalo. O rapaz sujo hesitou apenas um segundo, depois, com as mãos trêmulas, começou a arregaçar a manga da sua t-shirt imunda. O empregado observava, desconfortável. Alguns clientes de outras mesas já estavam a olhar, a murmurar entre si sobre o miúdo vadio que interrompia o jantar do distinto homem de negócios. Gonçalo expôs o seu braço direito, e ali estava. A cerca de 5 centímetros do pulso, no antebraço direito, havia uma cicatriz em forma de meia-lua irregular, de um tom mais claro que o resto da sua pele suja, com bordos que contavam a história de pele infantil que tinha sarado como pôde. António ficou imóvel, o seu garfo de aperitivo suspenso no ar. Diogo, disse, sem desviar o olhar da marca. Mostra-me o teu braço. Diogo, desconcertado, largou o telemóvel e arregaçou a manga da sua camisa branca imaculada. Estendeu o braço direito ao lado do de Gonçalo. As 2 cicatrizes ficaram lado a lado. Idênticas. Exatamente, milimetricamente, impossivelmente idênticas. Mesmo lugar, mesma forma, mesmo tamanho. O garfo caiu do prato de António com um ruído metálico que pareceu ressoar por toda a rua. Meu Deus, sussurrou. Gonçalo observava o rosto de António com desespero e esperança misturados. Vê. Foi por isso que tive de o encontrar. Porque não pode ser coincidência. Tem de significar alguma coisa. António sentiu o chão mover-se debaixo dos seus pés. Levantou-se tão bruscamente que a sua cadeira quase se virou. Contornou a mesa e ajoelhou-se no pavimento em frente a Gonçalo, ignorando completamente que o seu fato de milhares de euros estava a tocar no chão sujo da rua. Com mãos trêmulas, pegou no braço do rapaz sujo e virou suavemente para a luz da tarde. Estudou a cicatriz com uma intensidade quase obsessiva. Passou os dedos sobre ela, sentindo a textura da pele sarada. Era idêntica à de Diogo. Não, semelhante. Idêntica. Como? Como é possível? Murmurou. Gonçalo mordeu o lábio inferior. Lágrimas começaram a acumular-se nos seus olhos verdes brilhantes. A minha mãe disse-me que me queimei quando tinha 6 meses, com água a ferver. Foi um acidente na cozinha. António levantou os olhos bruscamente. 6 meses. Sim, senhor. O Diogo também tinha 6 meses quando se queimou, disse António, a sua mente a correr a 1000 a hora. Foi com café quente, na cozinha. Um acidente. Diogo também se tinha levantado, aproximando-se deles, olhando para o seu próprio braço e depois para o de Gonçalo com espanto infantil. É como se fôssemos gêmeos, disse com uma voz maravilhada. Como se fôssemos irmãos de verdade. A palavra irmãos caiu sobre António como um balde de água gelada. Irmãos. Não. Não podia ser. Mas enquanto olhava para o rapaz sujo ajoelhado à sua frente, realmente o olhava pela primeira vez para além da sujidade e das roupas rasgadas, começou a ver coisas que não tinha notado antes. A estrutura do seu rosto, a forma do seu nariz. As suas mãos, apesar de sujas, eram delicadas, com dedos compridos. Como as mãos de António. Como as mãos da mãe de António. Quantos anos tens exatamente? Perguntou com voz rouca. 8. Fiz 8 há 3 meses. António fez cálculos mentais rapidamente. Diogo tinha 7, mas faria 8 em 2 meses. Praticamente a mesma idade. E a tua mãe? Continuou António. Onde está? A expressão de Gonçalo tornou-se ainda mais triste. Morreu há 6 meses. Foi por isso. Por isso é que estou assim agora. As palavras caíram como pedras. Diogo abafou um grito. A tua mãe morreu.
Gonçalo assentiu, as lágrimas a caírem livremente agora. Estava doente. Não tinha dinheiro para médicos. E quando morreu? Eu não tinha mais ninguém. O Estado queria levar-me para um orfanato, mas eu fugi. Tenho vivido nas ruas desde então. António sentiu algo quebrar-se dentro do seu peito. Este rapaz, esta pequena criança de 8 anos, tinha estado a sobreviver sozinho nas ruas durante 6 meses. Como me encontraste? Perguntou. O Diogo fala sempre de si na escola. Antes, quando eu ainda ia à escola regularmente. Gonçalo limpou as lágrimas com as costas da mão suja. Ele dizia o seu nome completo, António Henriques. E eu? Eu guardei dinheiro de pedir esmola. Comprei uma hora num cibercafé, procurei por si, encontrei fotos suas e hoje. Hoje viu a caminhar na rua com o Diogo e soube que tinha de falar consigo, que tinha de lhe mostrar isto. António não conseguia respirar. O empregado aproximou-se novamente, visivelmente desconfortável. Senhor Henriques, tenho mesmo de insistir que este rapaz. Traga-lhe comida, interrompeu António sem o olhar. Traga-lhe de tudo. Sopa, pão, um prato de carne, o que tiverem. E água, muita água. Mas, senhor. Agora. O tom de António não admitia discussão. O empregado assentiu e retirou-se rapidamente. António tirou o seu casaco de marca e colocou-o sobre os ombros de Gonçalo. O rapaz parecia absurdamente pequeno envolto na peça de roupa de designer. Diogo, disse António, sem desviar os olhos de Gonçalo. Dá-me o teu telemóvel. O quê? Porquê? Dá-me agora. Diogo entregou-lhe o telemóvel. António procurou na galeria até encontrar uma foto de Diogo em bebê, uma que Sandra lhe tinha enviado há meses, de quando Diogo tinha 6 ou 7 meses. Estudou-a com atenção. O bebê na foto tinha cabelo loiro claro, olhos que na fotografia pareciam azuis, embora António soubesse que depois se tinham tornado cinzentos. Bochechas redondas, um sorriso sem dentes. Era um bebê lindo. Mas enquanto olhava para Gonçalo, enquanto realmente estudava o seu rosto para além da sujidade. Tens alguma foto de quando eras bebê? Perguntou a Gonçalo. O rapaz abanou a cabeça tristemente. Arderam num incêndio quando eu tinha 3 anos. A mãe dizia sempre que eu tinha cabelo escuro em bebê e olhos verdes brilhantes. Que eu era o bebê mais lindo que ela já tinha visto. Cabelo escuro, olhos verdes. Diogo, por outro lado, tinha nascido com cabelo loiro claro e olhos que tinham mudado de azul para cinzento. Características completamente diferentes. O empregado regressou com uma bandeja cheia de comida. Pela na mesa em frente a Gonçalo, que olhava para o festim com olhos enormes, quase sem acreditar no que via. Come, ordenou António gentilmente. Come tudo o que quiseres. Gonçalo não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Pegou num pãozinho e devorou-o em 3 dentadas. Depois outro, e outro. Bebeu água como se não bebesse há dias. António e Diogo observavam em silêncio, um ainda ajoelhado no pavimento, o outro de pé ao seu lado. Enquanto Gonçalo comia com desespero, António pegou no seu telemóvel e marcou um número. Sandra, sou eu. Preciso que venhas agora. Estou no Tejo, na esplanada. É urgente. É sobre o Diogo. Ouviu a voz alarmada da sua ex-mulher do outro lado. Não, o Diogo está bem. Mas precisas de vir. Confia em mim. É importante. Desligou e voltou a sua atenção para Gonçalo, que tinha abrandado o seu ritmo, saboreando agora cada bocado como se fosse o manjar mais requintado do mundo. Gonçalo, disse António suavemente. A tua mãe alguma vez te contou alguma coisa sobre o hospital? Sobre a noite em que te queimaste? Gonçalo parou de mastigar por um momento, a pensar. Disse que foi horrível. Que foi para o Hospital Central de Lisboa. Que estava sozinha e assustada porque não tinha dinheiro e pensava que não a iam atender. Hospital Central de Lisboa, repetiu António. Sim. António sentiu-se tonto. Diogo tinha sido levado para o Hospital Central de Lisboa naquela mesma noite, há quase 8 anos. A tua mãe alguma vez mencionou algo estranho? Algo que lhe parecesse esquisito? Gonçalo franziu o sobrolho, a recordar. Uma vez, quando estava muito doente, a delirar com a febre, começou a chorar. Disse qualquer coisa sobre eu não ser o mesmo bebê, que algo tinha mudado no hospital. Mas depois pediu desculpa e disse que eram disparates da cabeça dela, que a doença a fazia dizer loucuras. O coração de António batia tão forte que ele pensou que toda a gente na rua conseguia ouvi-lo.
E ela nunca te explicou o que queria dizer? Não. E quando lhe perguntei depois, ela disse que não se lembrava de ter dito isso. Que era para eu esquecer esses disparates. Mas não eram disparates. António sabia-o no fundo da sua alma. Algo tinha acontecido naquele hospital. Algo terrível e impossível. Diogo sentou-se ao lado de Gonçalo, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e compaixão. Tens mesmo vivido na rua? Perguntou com a inocência brutal das crianças. Gonçalo assentiu. Durmo em caixas de cartão atrás dos prédios. Às vezes nos abrigos, quando há espaço. Mas na maioria das vezes, na rua. E não tens medo? O tempo todo, admitiu Gonçalo. Mas não tinha outra opção. O orfanato. As pessoas diziam coisas horríveis sobre os orfanatos, e eu. Eu não queria ir. Diogo olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Podes ficar conosco, disse de repente. Não podes, pai. O Gonçalo pode ficar conosco. António abriu a boca, mas não saíram palavras. Porque a verdade era que, se as suas suspeitas estivessem corretas, se o impossível fosse verdade, Gonçalo já era deles. Tinha sido deles desde o início. Poucos minutos depois, Sandra Figueiredo chegou a correr, o seu rosto pálido de preocupação. Usava umas calças de ganga e uma camisola simples. Claramente tinha saído de casa à pressa. O que se passou? O Diogo está. Parou de repente ao ver a cena. António ajoelhado no pavimento sujo com o seu fato caro. Diogo sentado ao lado de um rapaz vadio, sujo e desalinhado. Uma mesa cheia de comida entre eles. António, que raio? Sandra. António levantou-se lentamente. Este é o Gonçalo Moreno. Anda na escola com o Diogo. Sandra pestanejou, confusa. E por que é que ele está? Olhou para as roupas rasgadas do rapaz, o seu rosto sujo. Mostra-lhe, Gonçalo, disse António suavemente. Gonçalo, com movimentos já familiares, arregaçou a manga da sua t-shirt suja. Sandra deu um passo em frente, semicerrando os olhos para ver melhor na luz decrescente da tarde. E então viu a cicatriz. O seu rosto perdeu toda a cor. Não, sussurrou. Não pode ser. Diogo, disse António. Mostra o teu braço também. Diogo obedeceu, estendendo o braço ao lado do de Gonçalo. As duas cicatrizes, lado a lado, sob a luz dourada do entardecer. Idênticas. Sandra cambaleou. António segurou-a pelo braço. Não é possível, repetia Sandra. Não é possível. As probabilidades. Lembraste daquela noite? Perguntou António em voz baixa. No Hospital Central. Do caos. Sandra olhou para ele com os olhos muito abertos. O que estás a sugerir? Gonçalo tem 8 anos. A mesma idade do Diogo. Queimou-se aos 6 meses, no mesmo hospital, na mesma noite. António, isso não significa. A mãe dele, antes de morrer, delirou a dizer que ele não era o mesmo bebê, que algo tinha mudado no hospital. Sandra cobriu a boca com a mão, abafando um soluço. Meu Deus! Oh, meu Deus! Precisamos de ter a certeza, disse António. Precisamos de provas. Testes de ADN. Sandra assentiu, incapaz de falar. Aproximou-se lentamente de Gonçalo, que a olhava com os enormes e assustados olhos verdes. Olá, Gonçalo, disse com voz trêmula. Posso. Posso ver a tua cara mais de perto. Gonçalo assentiu nervosamente. Sandra ajoelhou-se à sua frente, ignorando a sua roupa cara a tocar no pavimento. Com mãos trêmulas, limpou suavemente parte da sujidade do rosto do rapaz com um guardanapo. E então viu a forma do seu maxilar, as suas maçãs do rosto, a curva dos seus lábios. Tens o nariz do António, sussurrou. E as mãos? Meu Deus, tens as mãos da família Henriques. Gonçalo olhou para as suas próprias mãos sujas, confuso. António aproximou-se também, estudando o rapaz com nova intensidade. E viu tudo o que tinha ignorado porque o rapaz estava sujo, porque parecia um vadio, porque não esperava ver. Mas agora que olhava, Gonçalo era uma versão pequena, suja e faminta de si mesmo. A mesma estrutura facial, as mesmas mãos, a mesma forma de inclinar a cabeça quando pensava. E o Diogo? Sandra virou-se para o seu filho, estudando-o com olhos críticos pela primeira vez em anos. Diogo olhava para ela com inocência, sem entender o que se estava a passar.
O Diogo não se parece com nenhum de nós, disse Sandra em voz baixa. Nunca se pareceu. Sempre presumi que tinha puxado genes de algum parente distante. Mas ele tem os olhos da mãe do Gonçalo, disse António, lembrando-se da breve descrição que o rapaz tinha dado. Olhos verdes brilhantes, que se tornaram azuis e depois cinzentos. Sandra levantou-se bruscamente. Precisamos de ir a um hospital. Agora. Precisamos de fazer os testes. Não ao Hospital Central, disse António rapidamente. Ao outro. Ao Hospital da Luz. Conheço o diretor. Podemos fazer os testes esta mesma noite. Sandra assentiu. Vou pagar a conta. António fez um sinal ao empregado, que tinha estado a observar toda a cena com um fascínio mal disfarçado. E, por favor, embala o resto da comida para levar. Minutos depois, os quatro caminhavam juntos pela rua em direção ao carro de António. Gonçalo ia envolto no casaco de marca de António, ainda a comer pão do saco de comida para levar. Diogo caminhava ao seu lado e, sem que ninguém lhe pedisse, pegou na mão de Gonçalo. Vai ficar tudo bem, disse-lhe com a confiança absoluta de uma criança. O meu pai arranja tudo. E a minha mãe também. Eles vão arranjar isto. Gonçalo apertou a mão de Diogo e, pela primeira vez em 6 meses, sentiu algo parecido com esperança. António e Sandra caminhavam atrás dos meninos, a observá-los. Se é verdade, sussurrou Sandra. Se realmente houve um erro. Então andamos a criar o filho errado, terminou António. Mas nós amamos-os, disse Sandra com ferocidade. A ambos. Não importa o que o ADN diga. Eu amo o Diogo. Ele é meu filho. E o Gonçalo? António olhou para o rapaz sujo que caminhava à sua frente, o rapaz que tinha sobrevivido sozinho nas ruas durante 6 meses, que tinha reunido a coragem de se aproximar de um estranho rico para lhe mostrar uma cicatriz. O Gonçalo é nosso também, completou a frase. Tem sido nosso desde o início. Só que não sabíamos. Chegaram ao Mercedes preto de António. Os meninos subiram para o banco de trás juntos, ainda de mãos dadas. António conduziu em direção ao Hospital da Luz enquanto Sandra ligava ao diretor, usando toda a sua influência para garantir que fossem atendidos imediatamente. No banco de trás, Diogo apontava para as coisas pela janela, explicando a Gonçalo sobre diferentes edifícios, parques, lugares que tinham feito parte da sua vida privilegiada. Gonçalo ouvia com espanto, como se Diogo lhe estivesse a descrever outro planeta. Porque, para ele, era. Chegaram ao hospital exatamente quando o sol se punha completamente. O céu estava tingido de laranjas e roxos, como se o próprio universo estivesse a testemunhar este momento. O diretor esperava-os à entrada, um homem mais velho de cabelo branco e sorriso amável. António. Sandra. Cumprimentou-os, depois olhou para os meninos. E estes devem ser os jovens em questão. Doutor. Manuel Costa, obrigado por nos receber com tão pouco aviso, disse António. Quando disseste que era urgente, não estavas a mentir. O médico olhou para Gonçalo com compaixão profissional. Este jovem precisa de mais do que testes de ADN. Precisa de um banho, roupa limpa e, provavelmente, um exame médico completo. O que for preciso, disse António. Tudo. Mas primeiro, os testes. O médico assentiu e guiou-os para o interior. Levaram-nos a uma sala privada. Uma enfermeira apareceu com cotonetes estéreis. É muito simples, explicou com voz amável. Só preciso de esfregar isto dentro das vossas bochechas. Não dói nada. Tirou amostras dos 4, António, Sandra, Diogo e Gonçalo. Os resultados preliminares teremos em algumas horas, disse o doutor. Manuel Costa. Os completos levarão um par de dias. Mas o que faremos primeiro dar-nos uma indicação muito clara. Algumas horas. Sandra parecia à beira do colapso. Temos equipamento de última geração e, para vocês, ativarei o protocolo de urgência. O médico sorriu-lhe com gentileza. Entretanto, sugiro que este jovem tome um banho e coma mais alguma coisa. Há chuveiros na área de pediatria e posso pedir que tragam roupa limpa da nossa doação. Gonçalo olhou para António com incerteza. Está tudo bem, disse António, ajoelhando-se novamente à frente do rapaz. Vai. Limpa-te, come. Estaremos aqui à tua espera. Promete? Perguntou Gonçalo com uma voz pequenina. Não se vai embora. António sentiu o coração partir-se. Prometo. Não vou a lado nenhum. Gonçalo foi levado por uma enfermeira amável.
Diogo quis ir com ele, mas Sandra reteve-o gentilmente. Deixa-o ter um momento de privacidade, querido. Os três ficaram na sala de espera. Sandra e António, sentados um ao lado do outro, Diogo entre eles. Todos em silêncio, cada um perdido nos seus pensamentos. Pai, disse Diogo finalmente. O Gonçalo vai ficar bem, não vai? Sim, filho. Vamos garantir que ele fique bem. E ele vai viver conosco agora. António e Sandra olharam um para o outro. Isso é complicado, Diogo. Não me parece complicado, disse Diogo com a lógica simples de uma criança. Ele não tem ninguém. Nós somos a família dele. Ele tem de viver conosco. Ele tem razão, disse Sandra em voz baixa. Independentemente do que os testes digam, aquele rapaz não pode voltar para as ruas. Não vai, afirmou António com firmeza. Nunca mais. Meia hora depois, Gonçalo regressou, e a transformação era espantosa. Limpo, com o cabelo loiro brilhante e penteado, vestido com umas calças de ganga novas e uma t-shirt azul da doação do hospital, Gonçalo Moreno parecia completamente diferente. E absolutamente idêntico às fotos de António quando tinha 8 anos. Sandra abafou um grito. António levantou-se lentamente, incapaz de desviar o olhar. Meu Deus, sussurrou. É como ver-me num espelho do passado. Gonçalo curou sob tanta atenção. Estou bem? Perguntou com timidez. Estás perfeito, disse Diogo, correndo para ele. Agora sim, parecemos irmãos de verdade. E pareciam. Porque, embora Gonçalo fosse loiro de olhos verdes e Diogo loiro de olhos cinzentos, havia algo neles que ressoava, uma semelhança inexplicável que ia para além da genética. Tinham crescido como amigos, como irmãos de alma. E talvez, só talvez, como irmãos de sangue que o destino separara e voltara a unir. As horas seguintes passaram numa mistura de tensão e ternura. Os meninos brincavam juntos na sala de espera infantil do hospital. António e Sandra observavam, falavam em voz baixa, planeavam, temiam. Se for verdade, dizia Sandra, teremos de lhes dizer. A ambos. Eu sei. O Diogo vai ficar devastado. O Gonçalo também. Mas também podem ficar felizes. Por nos terem, por terem uma família completa. Ou podem odiar-nos por lhes termos mentido durante 8 anos. Não mentimos. Não sabíamos. Eu sabia, disse Sandra de repente, a sua voz a quebrar-se. Eu suspeitei. Desde aquela noite no hospital. Mas tive demasiado medo de o enfrentar. António pegou na sua mão. Eu também. Algo dentro de mim sempre soube que algo estava errado. Mas era mais fácil ignorar. Já não podemos ignorar. Não. Já não. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o Dr. Manuel Costa apareceu à porta. A sua expressão era séria. Os resultados estão prontos, disse. Talvez queiram vir ao meu consultório. António e Sandra levantaram-se. Chamaram os meninos. Os 4 entraram no consultório do médico. Os meninos sentaram-se juntos num sofá. Os adultos permaneceram de pé. O Dr. Manuel Costa abriu uma pasta com papéis cheios de números e gráficos que não significavam nada para a maioria deles. Mas o médico sabia lê-los, e o seu rosto, enquanto o fazia, contava toda a história. Sr. Henriques, Sra. Figueiredo, começou lentamente. Os resultados são conclusivos. António mal conseguia respirar. O médico olhou para Diogo, depois para Gonçalo, e de volta para os adultos. O Diogo não é vosso filho biológico. Não partilha ADN significativo com nenhum de vós. Sandra cambaleou. António amparou-a. Mas o Gonçalo, continuou o médico. O Gonçalo partilha 50% do seu ADN consigo, Sr. Henriques, e também consigo, Sra. Figueiredo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Gonçalo é o vosso filho biológico, disse o médico. O médico deixou que as palavras assentassem no ar denso do consultório. E o Diogo? Sandra mal conseguia formar as palavras. De quem é filho Diogo? O Dr. Manuel Costa fechou a pasta com cuidado. Isso não posso dizer com certeza, sem amostras dos seus pais biológicos. Mas definitivamente não é vosso filho genético. Lamento muito. Diogo, que tinha estado a ouvir com crescente confusão, finalmente falou. O que é que isso significa? O que quer dizer que eu não sou vosso filho? A sua voz quebrou-se na última palavra,
e o som partiu o coração de todos na sala. Sandra caiu de joelhos à sua frente, pegando no seu rosto entre as mãos. Significa que houve um erro, meu amor. Há muito tempo, quando eras um bebê no hospital. Mas ouve-me bem. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Tu és meu filho. Serás sempre meu filho. O ADN não muda isso. O amor não funciona assim. Mas então o Gonçalo é vosso filho a sério. Diogo olhou para o rapaz sentado ao seu lado, e havia dor nos seus olhos. Gonçalo parecia igualmente devastado, com lágrimas a escorrer pelas suas bochechas recém-lavadas. Eu não quero. Eu não quero tirar-te os teus pais, soluçou Gonçalo. Não devia ter vindo. Não devia ter dito nada. Não. Diogo abraçou-o com força. Não digas isso. Ainda bem que vieste. António ajoelhou-se em frente aos dois rapazes, rodeando-os com os seus braços. Ouçam-me os dois, disse com voz firme, mas carregada de emoção. Isto não muda nada do amor que sentimos. Diogo, tu és meu filho. Eu criei-te, vi-te crescer. Nada disso desaparece. E Gonçalo, a sua voz quebrou-se. Gonçalo, lamento tanto não ter estado lá para ti. Lamento cada noite que passaste nas ruas, cada momento em que tiveste medo. Mas prometo-te que, de agora em diante, nunca mais estarás sozinho. Então. Posso ficar? Perguntou Gonçalo com voz trêmula. Convosco. Vais ficar? Afirmou Sandra, juntando-se ao abraço. Ambos ficam. Vocês os dois são nossos filhos. Ambos. Diogo afastou-se ligeiramente, olhando para Gonçalo com olhos brilhantes. Vês? Eu disse-te. És meu irmão. Sempre soubeste, não foi? Foi por isso que nos tornámos amigos tão depressa na escola. Gonçalo assentiu, rindo por entre as lágrimas. Sempre senti que te conhecia, desde o primeiro dia. Porque somos irmãos, repetiu Diogo com convicção. Irmãos de verdade. O doutor Manuel Costa observava a cena com os olhos úmidos, algo pouco comum para um homem da sua profissão que já tinha visto de tudo. Há mais uma coisa que devem saber, disse suavemente. Algo que encontramos ao rever os arquivos do Hospital Central de Lisboa. Todos levantaram os olhos para ele. Tomei a liberdade de ligar a um colega que lá trabalha. Contei-lhe a situação e ele reviu os registros daquela noite, há 8 anos. E António levantou-se. Houve um caos terrível nessa noite. Um acidente múltiplo na autoestrada trouxe dezenas de feridos. As urgências estavam sobrelotadas. E, no meio de tudo isso, chegaram 2 bebés de 6 meses com queimaduras. 2 bebés loiros, de tamanhos semelhantes, a chorar, envoltos em mantas. Sandra cobriu a boca com a mão. Uma enfermeira novata estava encarregue de os levar de volta para as mães depois dos pensos, continuou o médico. E no caos, na confusão, com bebés que pareciam tão semelhantes. Trocou-os, terminou António. Nunca se soube. Com certeza, nunca houve uma investigação porque ninguém reportou. Mas agora, com esta evidência, é claro que sim, houve um erro. Essa enfermeira ainda lá trabalha? Perguntou Sandra com voz tensa. Não. Despediu-se 2 semanas depois daquela noite. Segundo os registros, estava devastada com alguma coisa, mas nunca especificou o quê. O meu colega acredita que ela pode ter suspeitado do seu erro, mas teve demasiado medo de o admitir. António sentiu uma fúria ardente no peito, mas ao olhar para os 2 meninos abraçados no sofá, essa fúria transformou-se em algo diferente. Em determinação. Não importa como aconteceu, disse. O que importa é o que fazemos agora. O que podemos fazer? Perguntou Sandra. Ser uma família, respondeu António simplesmente. Nós os 4. Encontraremos uma maneira. E quanto aos pais biológicos do Diogo? Perguntou o doutor Manuel Costa. A mãe do Gonçalo faleceu, mas o pai biológico do Diogo. Segundo Gonçalo, a mãe dele nunca mencionou o pai, disse António. Ele foi-se embora antes de ele nascer. Mas ele pode estar algures, insistiu o médico. Pode ter direitos legais. Esse homem abandonou o seu filho antes de ele nascer. A voz de Sandra era de aço. Ele não tem direitos. O Diogo é nosso. Os tribunais verão as coisas assim. Um homem que nunca esteve presente não pode reclamar um filho 8 anos depois. O médico assentiu lentamente. Terão de falar com advogados. Isto será legalmente complicado.
Tenho os melhores advogados do país em marcação rápida, disse António. Resolveremos isso. O médico entregou-lhes cópias dos resultados dos testes e deu-lhes algumas recomendações sobre terapia familiar, aconselhamento psicológico para as crianças, recursos para os ajudar a processar tudo isto. Quando finalmente saíram do hospital, já era noite cerrada. As estrelas brilhavam sobre a cidade, testemunhas silenciosas de uma família que acabara de se reconfigurar completamente. No carro, a caminho de casa, Diogo falou do banco de trás. Então, o Gonçalo vai viver conosco, não é, pai? António olhou pelo espelho retrovisor para os dois meninos. Sim. Vai viver conosco. Na minha casa? Perguntou Diogo. Oh. Na casa da mãe. Era uma pergunta complicada. Desde o divórcio, Diogo dividia o seu tempo entre as duas casas. Teremos de encontrar uma solução, disse Sandra do banco do passageiro. Talvez. Talvez os dois devessem estar sempre no mesmo sítio. Olhou para António de esgalha, e nesse olhar havia uma pergunta por palavras. António entendeu. Talvez seja a altura de repensarmos algumas coisas, disse cuidadosamente. Como? Família. Não estava a sugerir uma reconciliação romântica. Isso tinha acabado há anos. Mas estava a sugerir algo novo, algo que nenhum deles tinha considerado antes. Uma família não tradicional, mas uma família, ainda assim. Gonçalo, que tinha estado em silêncio durante toda a troca de palavras, finalmente falou. Vocês querem-me mesmo. A sua voz era tão pequena, tão vulnerável. Mesmo que não me conheçam. Mesmo que eu seja um estranho. Sandra virou-se no seu assento para o olhar. Tu não és um estranho, Gonçalo. És meu filho. Sempre foste. Só que eu não sabia. E és meu irmão, acrescentou Diogo, pegando novamente na mão de Gonçalo. E isso é a coisa mais fixe do mundo. Gonçalo sorriu por entre as lágrimas. Eu nunca tive um irmão antes. Bem, agora tens um, disse Diogo com orgulho. E não é um irmão qualquer. O melhor irmão. António sorriu enquanto conduzia, embora também houvesse lágrimas nos seus olhos. Chegaram primeiro à quinta senhorial de António. Era enorme. Uma propriedade num bairro exclusivo, o tipo de casa que gritava sucesso e riqueza. Gonçalo olhou pela janela com os olhos muito abertos. É aqui que tu vives? Perguntou a Diogo. Às vezes. Aos fins de semana e alguns dias durante a semana. Diogo encolheu os ombros como se viver numa mansão fosse a coisa mais normal do mundo. Para ele, era. Entraram todos juntos. O interior era ainda mais impressionante. Tetos altos, chão de mármore, móveis de designer, obras de arte nas paredes. Gonçalo caminhava como se estivesse num museu, com medo de tocar em alguma coisa. Está tudo bem, disse-lhe António gentilmente. Esta é a tua casa agora. Podes tocar no que quiseres. Vem, vou mostrar-te o meu quarto, disse Diogo, pegando na mão de Gonçalo e puxando-o em direção às escadas. Os dois meninos subiram a correr, o seu riso a ecoar no enorme espaço. António e Sandra ficaram embaixo, no silêncio súbito. Isto é real, não é? Disse Sandra. Não é um sonho. É real. Tenho um filho que não conhecia. E o filho que criei não é geneticamente meu. Mas continua a ser teu, disse António firmemente. O ADN não define o amor. Sandra deixou-se cair no sofá, exausta emocional e fisicamente. Como vamos explicar isto às pessoas? À família, aos amigos. Dizemos-lhes a verdade. Que houve um erro há 8 anos, que acabamos de o descobrir e que estamos a fazer o melhor que podemos. Vão falar. Vão julgar. Que falem. António sentou-se ao lado dela. A única coisa que importa são aqueles dois meninos lá em cima. O bem-estar deles, a felicidade deles. Sandra olhou para ele e, pela primeira vez em anos, viu o homem por quem se tinha apaixonado. Não o executivo frio e distante em que se tornara, mas o homem de grande coração que tinha ficado enterrado sob camadas de ambição e stress. O que nos aconteceu, António? Perguntou em voz baixa. Como nos afastamos tanto? Perdi-me no trabalho, admitiu ele. Pensei que sustentar economicamente era suficiente. Que o dinheiro podia substituir a minha presença. E eu perdi-me na minha dor, disse Sandra. Na minha culpa pelo acidente do Diogo. Nunca consegui perdoar-me por aqueles segundos de descuido que o queimaram. Não foi culpa tua. Foi um acidente. Eu sei. Na minha mente, eu sei.
Mas o meu coração levou uma mão ao peito. O meu coração nunca acreditou nisso. Talvez, disse António lentamente, talvez tudo isto tenha acontecido por uma razão. Talvez precisássemos disto para acordar. Para nos lembrarmos do que realmente importa. Acreditas no destino? Não sei. Mas acredito em cicatrizes idênticas que trouxeram o nosso filho de volta para nós. Lá em cima, podiam ouvir as gargalhadas dos meninos. Diogo estava a mostrar a Gonçalo os seus brinquedos, os seus livros, os seus videojogos. Podes ficar com o que quiseres, dizia Diogo. A sério? Gonçalo soava espantado. Claro. Somos irmãos. O que é meu é teu. Sandra sorriu por entre as lágrimas. São bons rapazes. Sim, são. O Gonçalo parece incrível. Depois de tudo o que passou, continua a ser doce, amável. É forte. Como a mãe dele deve ter sido. Gostava de a ter conhecido. Gostava de poder agradecer-lhe por ter cuidado do nosso filho quando nós não sabíamos que ele era nosso. Eu também. Um silêncio contemplativo caiu sobre eles. António, disse Sandra finalmente. Preciso de te perguntar uma coisa. O quê? Amas menos o Diogo agora? Agora que sabes. António não hesitou um segundo. Não. É impossível. Fui pai dele durante 7 anos. Estive em cada marco, em cada momento importante. O ADN não apaga isso. Mas. Amas o Gonçalo. Também. De uma maneira diferente. Talvez haja uma ligação que não consigo explicar. Desde o momento em que o vi, algo em mim o reconheceu. Eu senti o mesmo, admitiu Sandra. Quando olhei para ele a sério, quando vi para além da sujidade, soube que ele era meu. No fundo da minha alma, eu soube. E o Diogo? Amas menos o Diogo? Nunca, disse Sandra com ferocidade. Ele é meu filho. Será sempre. Eu carreguei nos meus braços quando era bebê. Chorei as suas lágrimas, celebrei os seus risos. Nada muda isso. Então, estamos de acordo, disse António. Ambos são nossos filhos. Ambos merecem todo o nosso amor. Ambos o terão. Subiram as escadas juntos para encontrar os meninos. Encontraram-nos no quarto de Diogo, sentados no chão, rodeados de brinquedos. Gonçalo segurava um carro de corrida, virando nas mãos com reverência. Nunca tive brinquedos assim, dizia em voz baixa. A mãe não tinha dinheiro para coisas que não fossem comida e renda. Agora tens todos os brinquedos que quiseres, disse Diogo. E vamos partilhar tudo. Como irmãos de verdade. António pigarreou suavemente. Rapazes, precisamos de falar. Ambos os meninos levantaram os olhos. Sobre o quê? Perguntou Diogo. António e Sandra entraram no quarto e sentaram-se no chão com eles, formando um círculo. Sobre o que acontece agora, disse Sandra. Sobre como vamos ser uma família. Vão voltar a ficar juntos? Perguntou Diogo com esperança súbita. António e Sandra olharam um para o outro. Não da maneira que pensas, disse António gentilmente. A tua mãe e eu não vamos voltar a ser marido e mulher. Isso não funcionou para nós. Mas vamos ser uma família. Uma família diferente, mas real. O que é que isso significa? Perguntou Gonçalo. Significa que vamos encontrar uma maneira de estarmos todos juntos, explicou Sandra. Talvez viver perto um do outro, talvez partilhar tempo de maneiras novas. Mas o importante é que vocês os dois nunca estarão separados. E nós nunca estaremos longe. E eu vou ter de ir para o orfanato? Perguntou Gonçalo, o medo a voltar à sua voz. Jamais, disse António com firmeza. És nosso filho. Legalmente, oficialmente, para sempre. Vamos iniciar os procedimentos de adoção amanhã mesmo. Adoção. Gonçalo pestanejou. Mas vocês são os meus pais verdadeiros. Sim, biologicamente, explicou Sandra. Mas legalmente, precisamos de oficializar que és nosso para que ninguém nos possa separar nunca. Gonçalo atirou-se para os braços dela, a chorar. Obrigado, obrigado, obrigado. Diogo juntou-se ao abraço, e António envolveu-os a todos. Uma família partida, reconstruída, imperfeita, mas real. Posso chamar-vos mãe e pai? Perguntou Gonçalo timidamente quando finalmente se separaram. Podes, disse Sandra, a chorar. Por favor, chama-nos assim. Mãe, testou Gonçalo, e a palavra soou doce nos seus lábios.
Pai. Filho, respondeu António, a sua voz quebrada pela emoção. Diogo observava tudo com um sorriso. Esta é a melhor noite da minha vida, declarou. Sempre quis um irmão e agora tenho um. Um irmão de verdade. Eu também, disse Gonçalo. E também tenho pais. Uma família. Uma família esquisita, riu Diogo. A melhor família esquisita do mundo, corrigiu Gonçalo. António olhou para Sandra por cima das cabeças dos meninos. Tinham perdido tanto tempo, tantos anos presos em trabalhos que não importavam, em discussões que não valiam a pena, em distâncias que nunca deveriam ter existido. Mas talvez, só talvez, não fosse demasiado tarde para recuperar o que importava. Não era demasiado tarde para ser uma família. Naquela noite, Gonçalo dormiu numa cama a sério pela primeira vez em 6 meses, no quarto de hóspedes da Quinta Senhorial de António, em lençóis macios, debaixo de um edredão quente, com o estômago cheio e o coração ainda mais cheio. Diogo insistiu em ficar com ele até ele adormecer. Para não teres medo, explicou. Não tenho medo, disse Gonçalo. Não quando estás aqui. Eu também não tenho medo quando estás tu, admitiu Diogo. Os dois meninos adormeceram assim, em quartos separados, mas ligados por uma porta aberta, por uma amizade que tinha transcendido para se tornar irmandade. Embaixo, António e Sandra partilhavam um copo de vinho no silêncio da enorme sala. Amanhã começa o difícil, disse Sandra. Os advogados, os tribunais, as explicações. Eu sei. Estás preparada? Não, admitiu António. Mas vou fazê-lo de qualquer maneira. Por eles. Por eles, repetiu Sandra. Brindaram, e nesse brinde havia uma promessa. De serem melhores, de estarem presentes, de amarem incondicionalmente. Serem a família que os seus filhos mereciam. Lá em cima, no seu sonho, Gonçalo sorria. Pela primeira vez desde a morte da sua mãe, sonhava com algo mais do que sobrevivência. Sonhava com um lar. E do outro lado da porta aberta, Diogo também sonhava. Não com brinquedos ou videojogos ou mansões. Mas com um irmão. Um irmão que tinha a mesma cicatriz, um irmão que o destino tinha tirado e devolvido. Um irmão para sempre. 3 meses depois, a manhã de sábado amanheceu brilhante e clara. Na nova casa de família que António tinha comprado, nem demasiado grande como a Quinta Senhorial, nem demasiado pequena como o apartamento de Sandra, mas perfeita para uma família em reconstrução, 2 meninos acordavam no mesmo quarto. Tinham insistido em partilhar um quarto, apesar de haver espaço suficiente para quartos separados. Os irmãos têm de estar juntos, dissera Diogo com a lógica inquestionável de uma criança de 7 anos. E assim era. Gonçalo acordou primeiro, como sempre. Ainda não conseguia acreditar que esta era a sua vida agora, que esta casa, esta família, era real. Olhou para o braço, onde a cicatriz continuava, como sempre estaria. Mas já não havia como uma marca de dor. Via-a como o que era, uma marca do destino. A marca que o tinha trazido para casa. Diogo remexeu-se na cama ao lado. Já é hora do pequeno almoço, murmurou com voz sonolenta. Quase, respondeu Gonçalo. Ainda bem, porque a mãe disse que ia fazer panquecas. Mãe. Gonçalo sorriu. Ainda se arrepiava de alegria cada vez que dizia essa palavra. Desceram as escadas juntos, descalços, com pijamas a condizer que Sandra lhes tinha comprado. Na cozinha, Sandra estava, de facto, a fazer panquecas enquanto António preparava café e sumos. Era uma cena doméstica, vulgar, perfeita. Bom dia, dorminhocos, saudou Sandra. Bom dia, mãe, disseram ambos os meninos em uníssono. Depois, olharam um para o outro e riram. António despenteou-lhes o cabelo a ambos ao passar. Prontos para o jogo de futebol de hoje? Ambos os meninos gritaram com entusiasmo. Sentaram-se a tomar o pequeno almoço juntos, os 4, como uma família. Partilhando panquecas e risos e planos para o dia. Ninguém mencionou o ADN. Ninguém falou de erros do passado. Estavam apenas presentes, no momento. Uma família não perfeita, não tradicional. Mas real. E no final do pequeno almoço, quando Gonçalo e Diogo estenderam os braços lado a lado para comparar as suas cicatrizes, algo que faziam frequentemente agora, como um ritual, como uma afirmação, António e Sandra observavam-nos com os olhos cheios de amor. 2 cicatrizes idênticas. 2 meninos que deveriam ter crescido juntos e não o fizeram, mas que agora tinham toda uma vida pela frente juntos. Como devia ter sido desde o início. Como seria, de agora em diante, para sempre. Fim.